Como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu ontem, e eu finalmente consegui processar tudo. Um pouco de contexto. Eu sou um jovem de 20 anos e sou autista. Eu ainda moro com a minha mãe, que precisou viajar para poder cuidar da minha tia, que mora em outra cidade. Então eu estou temporariamente hospedado na casa da minha madrinha. E ontem, quando eu voltei da faculdade, ela recebeu a visita de uma amiga, que é 2 anos mais velha do que eu. E ela iria passar a noite ali porque ela mora em outra cidade e havia perdido o ônibus de volta. Até aí, tudo bem. Nós conversamos um pouco e vi que tínhamos gostos iguais, principalmente para música. Nós dois gostávamos de rock and roll e outros estilos de rock. Até aí tudo bem, continuamos a conversa até que eu fui pro meu quarto, e como ainda estava cedo, eu fiquei navegando na internet. E foi aí que tudo ficou estranho para mim. De repente, a amiga da minha madrinha entrou no meu quarto e ficamos conversando sobre o meu curso. E ela fez a seguinte pergunta: "Você disse que estuda física, então você pretende ser um Sheldon Cooper da vida?" Eu respondi ironicamente: "Talvez." E aí continuamos conversando sobre temas variados. E depois disso, eu simplesmente não me lembrava de mais nada, até deitar na minha cama, e foi aí que eu me lembrei. Acontece que depois de alguns minutos de conversa, eu e ela tivemos o coito. O problema é que eu entrei em pânico depois disso. E até agora estou em pânico, porque eu nunca havia passado por isso. E eu estou preocupado com a minha carreira. O que eu devo fazer? Estou apaixonado pela minha amiga e não sei como lidar. Sou homem. Acabei conhecendo ela no começo do ano passado. E desde então, nós conversamos basicamente todos os dias. E a forma que ela me trata, ninguém nunca me tratou. Nós já nos pegamos algumas vezes, mas nunca foi nada sério. E recentemente, ela terminou o namoro dela com uma garota. E eu nem sequer sabia que ela estava em um relacionamento. Acho que ela sabe que eu gosto dela, e por isso não me disse. Desde a última vez que ficamos, não consigo parar de pensar nela. Mas sinto que isso não é recíproco. O que eu faço? Gostaria de opiniões sobre minha situação. Eu, 21 anos, homem, conheci uma garota de 18, mulher, logo que ela terminou um relacionamento extremamente traumático para ela. Sei que não era hora de me envolver, mas aconteceu que eu gosto muito dela, e nós combinamos bastante. Nós não tínhamos nada sério oficial, mas acordamos sobre não ficarmos com mais ninguém. Recentemente, após esse acordo, descobri que ela deu em cima de um crush antigo dela. Na hora, eu terminei, e nem questionei muito ela sobre. Me senti totalmente traído. Nós então conversamos sobre o que aconteceu depois que estávamos com a cabeça fria. Ela me disse que estava confusa na ocasião e que não queria ficar com ele, caso ele aceitasse. Observação: ele não respondeu às investidas dela. Para contextualizar, essas mensagens foram no começo desse mês. Disse que não sabia como era estar em um relacionamento, disse que no relacionamento anterior, o primeiro dela, o ex mandava mensagem para várias garotas, mesmo estando com ela antes deles oficializarem, e que ela acostumou com isso e que achava que era normal. Disse que ainda estava aprendendo sobre relacionamentos e sobre ela própria ainda, e pediu uma segunda chance. Depois de conversarmos, disse que entendeu que era traição e que estava arrependida, que gostava muito de mim e que iria melhorar. Ela sofre com ansiedade e logo depois do término ficou muito mal e teve que ir ao hospital e foi encaminhada para tratamento psiquiátrico. Disse também que estava disposta a melhorar, a não cometer o mesmo erro e que não sabia onde estava com a cabeça quando fez aquilo e que queria voltar. Estou bastante confuso com tudo isso. Não sei como eu devo lidar com a situação e estou escrevendo porque gostaria de ouvir algumas opiniões sobre o assunto. Minha irmã mais nova é estranha. Eu tenho uma irmã mais nova de 11 anos. A minha mãe quer que ela passe umas semanas na minha casa por causa que meu pai e minha mãe vão viajar. Tudo bem, certo? Mais ou menos. Ela tem costume de ver o mesmo filme 5 vezes por dia, vestir as mesmas roupas que ela gosta, comer as mesmas coisas e etc. Ela usa uma cadeira de rodas por causa de um acidente que aconteceu com ela. Sobre o filme, eu fico sem assistir televisão por horas, e muitas horas. Pior, a minha esposa tem uma obsessão e hiperfoco por gatos, então eu fico o resto do dia sem o meu e agora piorou. Minha irmã só quer ficar com ele e com a minha esposa. Ela parece ter alguma deficiência mental porque ela fala muito pouco e na maioria das vezes fala errado. Isso é preocupante. Eu levei ela para os meus pais hoje de manhã porque já estava na hora marcada e no dia. Ela não tem sido diagnosticada com algum problema mental ou algo do tipo, mas tem sim muitos traços de PCD, tirando que ela tem deficiência física. Então, o que vocês acham? Que ódio desse mês horrível. Tive que ir em uma viagem que não desejei ir, e odiei do começo ao fim. O meu carregador de pilhas sumiu, estão passando uma caralho de testes nesse início de bimestre, me forçaram a ir em um evento escolar que eu tenho que ir porque sim, ou perco um monte de ponto, agora eu fui comer de boa antes de dormir.
O dia já foi exaustivo, já que só foi agora que eu parei para respirar, já que as minhas aulas são de manhã e de tarde, e ainda tem aula de reforço. E tinha porcaria de uma barata na comida. Eu tentei dar um tapa nela e acabei batendo no copo de suco e derramando tudo na minha escrivaninha. Caiu tudo no meu livro didático, que vou precisar para poder estudar para os testes. Agora, essa bosta tá roxa de suco de uva. Caiu no chão, no fone, na minha maleta e respingou um pouco no videogame. Eu literalmente só queria comer em paz e poder ir dormir. É pedir demais?